Boa noite aí, pessoal, boa noite. Vamos aí começar mais uma transmissão aí, né? Boa noite. Vamos lá, vamos começar mais uma transmissão. Vamos tratar aí de outro tema bastante importante sobre impostos municipais. Aqui a gente vai tratar de um tema que é genérico, não é específico da legislação de Goiânia, mas está lá, né? Mas está lá, né? Tem previsão na legislação de Goiânia, mas ela reflete, né, a Lei Complementar 116, é uma mera cópia. Então, é um tema que serve aí para quem estuda para qualquer fisco municipal, não é um tema específico da legislação de Goiânia. É um tema que está na Lei Complementar 116, mas tem reflexo na legislação de Goiânia. A legislação pega lá o artigo 3º e seus parágrafos, a gente vai discutir os parágrafos do artigo 3º da Lei Complementar 116, que tem reflexo, é copiado pelo legislador aí municipal de Goiânia. Pessoal, não preciso mais, né? Quem me acompanha no Periscope, vamos compartilhar aí a transmissão com seus seguidores, vamos fazer subir esses coraçõezinhos, vamos ficar tocando aí na tela. Quem não conhece o Periscope, está começando, né? Vamos ficar clicando aí na tela para fazer subir esses coraçõezinhos, né? É uma maneira de vocês exprimirem que vocês estão gostando. Boa noite, grande Ronaldo, boa noite, tá? Vamos lá, vamos fazer subir esses coraçõezinhos. Vamos lá, galera, vamos lá. Então vamos lá. Local de incidência do ISS. A gente está falando aqui do aspecto espacial. Para qual município deve ser pago o ISS? A gente até fez uma transmissão sobre isso, tratando do artigo 3º da Lei Complementar 116. O artigo 3º e seus incisos. A gente discutiu qual que é a regra quanto ao local de incidência e as suas 20 exceções. Ok? Qual que é, só para relembrar, qual que é a regra quanto ao local de incidência do ISS? A regra é que o ISS deve ser recolhido para o município onde está estabelecido o prestador, onde está o estabelecimento prestador. Então, se eu tenho um prestador no município de São Paulo, prestando um serviço para um tomador no município de Goiânia, quando eu tenho essa situação de o prestador em um município e o tomador em outro, né, o local da prestação em outro município, gera essa problemática de decidir para qual município eu vou recolher o ISS. A regra é que o ISS seja recolhido para o município onde o prestador está estabelecido, no caso aqui em São Paulo. Porém, a gente tem 20 exceções: construção civil, decoração e jardinagem, limpeza e dragagem de rios, serviços lá de diversões públicas e lazer, transporte de natureza municipal, guarda, estacionamento de veículos. Então a gente tem 20 exceções em que o ISS não segue essa regra. O ISS é recolhido para o município do local da prestação. Por exemplo, nesse caso prático que eu falei para vocês, o prestador em São Paulo e o tomador, né, o local da prestação em Goiânia, se eu estou falando de um serviço de construção civil, o ISS deve ser recolhido para o município de Goiânia e não para São Paulo, onde o prestador está estabelecido. Isso daí é a regra geral com as 20 exceções. Isso a gente já tratou em uma transmissão. Isso vocês têm que estar craque. No meu curso de legislação no site Setor EAD, www.setoread.com.br, a gente pratica muito essa questão de qual município irá incidir o ISS. A gente faz bastante casos práticos. No meu curso também de impostos municipais aplicáveis a todos os municípios, lá também do Setor EAD, a gente também discute muito, pratica muito, com vários casos práticos, para o aluno estar muito bem firme, muito bem consolidado quanto a esse tema local de incidência do ISS. Porém, a gente tem outros dois temas, por isso que a gente vai falar de temas especiais quanto ao local de incidência do ISS, porque nos parágrafos do artigo 3º da Lei Complementar 116, que está também na legislação de Goiânia, a gente tem dois temas especiais relativos ao local de incidência do ISS. O primeiro
é quanto ao serviço de manutenção, de administração de rodovias. Eu tenho ali uma rodovia que passa pelo município A, B e C, e eu tenho uma concessionária aí que administra, uma pessoa jurídica de direito privado, que ganhou aí uma licitação na modalidade de concorrência, e o poder público delegou a execução do serviço de manutenção, de administração de rodovias para essa concessionária. Então, a concessionária é uma pessoa jurídica, né, de direito privado, mas que presta um serviço público. A gente já tratou isso já em uma transmissão em relação à incidência do ISS na prestação de serviços públicos por particulares, que é o caso de cartórios, é o caso de concessionárias aí que administram rodovias, também prestam um serviço público, né, executam um serviço público. O fato de estarem prestando um serviço público, isso não justifica estarem abrangidos, estarem beneficiados pela imunidade recíproca de não incidência de impostos sobre patrimônio, renda e serviços, lá do artigo 150, inciso 6, alineado à Constituição. Por quê? Primeiro, prestam um serviço público com finalidade de lucro, tanto o cartório quanto a concessionária aí que administra a rodovia. E outra, elas não integram a estrutura da administração pública. Elas executam serviços públicos, mas não integram a administração pública. Não é nem autarquia, não é nem fundação, nem sociedade de economia mista e nem empresa pública. São pessoas de direito privado, ok? Mas a questão aqui, nesse serviço de administração, de manutenção de rodovias, a questão é para onde o ISS a ser recolhido por essa concessionária referente ao pedágio que ela for arrecadar. Pedágio não é taxa, preço público, isso daí é um tema para um próximo Periscope, ok? Então, a receita bruta de serviços auferida por essa concessionária ao arrecadar pedágio dos usuários dessa rodovia, essa receita bruta de serviço, a receita referente à arrecadação de pedágios, vai ser submetida à tributação do ISS. Mas esse ISS vai ser recolhido para qual município? Para o município onde essa concessionária está estabelecida? Para o município onde estão localizadas as cabines de pedágio? Qual que é a regra prevista na Lei Complementar 116 para, em relação ao local de incidência do ISS nesse serviço? Vamos pensar um pouco. Essa concessionária, ela presta esse serviço em toda a rodovia. Não presta o serviço em um local específico, por exemplo, do pedágio. Ela administra e mantém a integridade, a qualidade dessa rodovia em toda a rodovia. Então, a prestação de serviço se dá em toda a rodovia. Então, sabendo dessa característica desse serviço, a Lei Complementar 116 colocou, vai incidir o ISS, essa concessionária vai ter que pagar o ISS para todos os municípios em que haja extensão essa rodovia. Se essa rodovia passa aí pelo município A, B e C, o ISS vai incidir em cada um desses municípios. Aí, em função disso, há a geração de outro problema. Beleza, vai incidir o ISS em cada um desses municípios. Mas, como que eu vou calcular o ISS para cada um desses municípios? Que critério que eu vou utilizar para ratear a receita bruta de serviços auferida por essa concessionária em um determinado período, sei lá, um mês, ratear entre esses três municípios, esses três municípios, para poder apurar o ISS que vai ser recolhido para cada um desses municípios. O critério, também previsto na Lei Complementar 116, o critério é qual é a extensão dessa rodovia em cada um dos municípios em relação ao total da rodovia. Então, vamos supor que essa rodovia tem uma extensão de 100 quilômetros. E a extensão dessa rodovia que passa pelo município A é 50 quilômetros, é a metade.
E entre os outros dois municípios é 25 quilômetros. E aí essa concessionária oferiu num mês R$ 1 milhão aí a título de pedágio. Como que vai ser rateado essa base de cálculo total entre os 3 municípios para essa concessionária arrecadar o ISS para esses 3 municípios? Eu vou utilizar como critério de rateio, se está travando, entra e sai, tá, Adriano? Entra e sai do Periscope, que aí melhora para você aí a transmissão. Então, eu vou utilizar como critério de rateio, pessoal, qual é a proporção da extensão da rodovia em cada um desses municípios em relação ao total da extensão da rodovia. O total da extensão é 100 km. E sobre o município A, essa rodovia passa num total de 50 km. Então, 50% do total. Então, eu vou pegar 50% da receita bruta dessa concessionária, auferida nos pedágios arrecadados nessa rodovia, como base de cálculo para calcular o ISS para o município A. 50% de 1 milhão é 500 mil. Então a base de cálculo que eu vou utilizar para calcular o ISS para o município A é 500 mil, que é 50% da receita bruta de serviço total auferida por essa concessionária administrando essa rodovia. Ah, mas e qual alíquota eu vou utilizar? A alíquota prevista na legislação desse município. Aí eu pego a base de cálculo, a alíquota prevista na legislação desse município e calculo o ISS que eu vou recolher para esse município. E para os outros municípios? Vou pegar qual é a extensão da rodovia em cada um desses municípios em relação ao total. Qual é a porcentagem? 25%. Porque cada um desses outros municípios, B e C, essa rodovia passa, né, numa quilometragem de 25 quilômetros. 25 quilômetros é 25% do total da extensão dessa rodovia. Então eu vou pegar esse critério percentual, 25%, e aplicar na receita bruta total para calcular a base de cálculo do ISS, que vai ser utilizado aí no cálculo do ISS para cada um desses municípios. Então essa é a sistemática de cálculo e de incidência do ISS nesse tipo de serviço. Beleza? Outro tema especial quanto ao local de incidência do ISS é em relação aos serviços que são executados em águas marítimas. Lembra, a regra é ISS no município onde o prestador está estabelecido, e as 20 exceções o ISS vai ser recolhido para o município do local da prestação. Porém, quando eu tenho um serviço sendo executado em águas marítimas, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Uma construtora estabelecida em São Paulo, vamos supor, uma construtora estabelecida em Goiânia vai prestar um serviço de construção civil em uma plataforma de petróleo ali na bacia de Campos. Só que essa plataforma de petróleo, ela não está localizada em um município específico, ela está localizada em águas marítimas. Então, se eu estou prestando um serviço que é exceção à regra ao local de incidência, qual que seria a lógica? A lógica é esse ISS ser recolhido para o município do local da prestação. Mas que município? Esse serviço está sendo executado em águas marítimas. Eu não consigo determinar, precisar qual é o município que eu estou prestando esse serviço. Eu vou recolher para a prefeitura, para o município das águas marítimas? Isso seria um verdadeiro absurdo, né? Estou aqui colocando uma situação quase anedótica, né? Então, pessoal, sabendo dessa problemática, o legislador da Lei Complementar 116 falou: como há um problema muito sério, principalmente nos serviços em que é exceção quanto ao local de incidência do ISS, eu não teria como operacionalizar isso. Então o que o legislador falou? Beleza, então nesse caso a gente volta para a regra. A regra é: recolhe o ISS no município onde o prestador está estabelecido. Então nesse caso, mesmo esse prestador estando em Goiânia e prestando um serviço que é exceção à regra
do local de incidência do ISS, se ele for prestado em águas marítimas, o ISS vai ser recolhido no município do estabelecimento prestador, que é Goiânia. Ok? Essa sistemática que eu acabei de falar está lá no artigo 3º, parágrafo 3º da Lei Complementar 116. Essa sistemática que eu falei só não é seguida por um tipo de serviço, por um item que agrupa alguns tipos de serviço que são prestados no âmbito de um porto. Então, mesmo um serviço ali de rebocagem de navio, que é iniciado em águas marítimas, mas o término dele é em um porto, aí mesmo iniciando a execução em águas marítimas, esse tipo de serviço específico, se eu não me engano é o 22.01, mesmo ele iniciando em águas marítimas, mas terminando em um porto, o ISS não vai ser recolhido no estabelecimento, no município do estabelecimento prestador. Ele vai ser recolhido no município onde está localizado o porto, porque esse serviço ele é exceção ao local da prestação. Ele é recolhido no município do local da prestação. Então esse serviço específico, que é o 22.01, não segue a sistemática aí dos serviços de forma geral executados em águas marítimas, que o ISS tem que ser recolhido no município onde o prestador está estabelecido, independentemente se o serviço é regra ou exceção quanto ao local de incidência, lá do artigo 3º, caput e incisos da Lei Complementar 116. Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre esse tema que a gente tratou aqui? Alguma dúvida? Vamos lá. Tem alguma dúvida? Se tá tudo claro, né? Você fala sobre a coleta e análise de sangue, tem 4.20, beleza, mas vamos fazer, né? Vamos fazer uma transmissão à parte, Ronaldo. Te prometo que esse tema eu falo amanhã, tá? Você já está me cobrando para eu falar sobre esse tema específico, né, quanto ao local de incidência do ISS na análises clínicas. Se o ISS vai ser recolhido no local da coleta ou no local onde é feito análises clínicas, né? Essa sistemática esse caso, né, concreto já foi enfrentado pelo STJ. Ainda o entendimento não está firmado, porque tem embargos de divergência e pendente de julgamento, então não é uma jurisprudência consolidada, mas eu vou falar sobre o entendimento atual. O último entendimento aí firmado pelo STJ, se eu não me engano, foi no final, né, de 2014. Ok? Então eu prometo fazer um periscope sobre esse tema específico quanto ao local de incidência. A gente já tratou sobre o local de incidência no leasing. A gente precisa tratar num periscope específico do local de incidência do ISS nos serviços de análises clínicas e local de incidência do ISS no caso de elaboração de projeto relacionado à construção civil, quando ele está atrelado no mesmo contrato de execução de obra. É um entendimento bem específico que o STJ tem quanto ao local de incidência do ISS. Beleza? Então é isso daí. Mais algum questionamento aí, pessoal? Podemos acabar a transmissão? Podemos acabar a transmissão? Produção, né? Produção de eventos, você está falando. Produção de eventos também confunde muito os alunos. Podemos tratar também, né? Produção de eventos, principalmente porque os serviços de diversões públicas e lazer, que é o item 12 da lista de serviço, ele praticamente inteiro é exceção quanto ao local de incidência, exceto o item 12.13, exatamente, o Ronaldo está afiado aí, que é o serviço de produção de eventos. Então, o único serviço lá no item 12 trata de diversões públicas e lazer. O único que não é exceção, é regra, é o serviço de produção de eventos. Então, vamos tratar amanhã especificamente, só para a gente fechar isso daí, só para a gente fechar esse tema aí quanto ao local de incidência, vamos tratar
né, sobre esse serviço de produção de eventos e sobre o tema proposto pelo Ronaldo, ISS, local de incidência do ISS, quando o serviço é de análises clínicas, eu tenho a análise em um município e a coleta em outro município. O STJ tem um entendimento próprio aí firmado recentemente. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Se tiverem mais alguma dúvida, me manda um e-mail via Facebook, via minha página no Face. Então é isso daí. Beleza, pessoal? Então vamos tratando aí de temas de impostos municipais, direito tributário, para a gente revisar aí para a prova que cada vez mais se aproxima aí de legislação, prova para fisco de Goiânia. Beleza? Local de incidência versus responsável tributário. Eu já fiz um periscope sobre responsabilidade tributária do tomador e eu já tratei especificamente um caso de responsabilidade tributária do tomador, quando o prestador ele não é inscrito em Goiânia, ele está estabelecido em outro município. É um caso específico aí no município de Goiânia, em que só há responsabilidade tributária do tomador, né, substituição tributária, quando o serviço prestado é exceção à regra quanto ao local de incidência. Vamos dar um exemplo rápido, né? Um prestador localizado em São Paulo vai prestar, estabelecido em São Paulo, né, ele não é inscrito em Goiânia, ele vai prestar serviço de decoração e jardinagem para um tomador inscrito em Goiânia. Primeiro, o local de incidência do ISS, qual é? Goiânia, porque o local de prestação é lá. Então, nesses casos em que eu tenho prestador não inscrito em Goiânia, né, estabelecido em outro município, e o tomador em Goiânia, e o ISS é devido para Goiânia, quando que o ISS é devido para Goiânia? Quando o prestador está estabelecido fora de Goiânia. É aquelas exceções. Só pode ser aquelas exceções. E decoração e jardinagem é uma daquelas exceções quanto ao local de incidência. Então, nesse caso, prestador inscrito fora de Goiânia e tomador inscrito em Goiânia, o que eu tenho que analisar para verificar se há ou não responsabilidade tributária do tomador? Se o serviço se enquadra naquelas exceções quanto ao local de incidência. E o serviço de decoração e jardinagem se enquadra naquelas exceções. Então há, nesse caso, responsabilidade tributária do tomador. Outro caso, para contrapor esse, prestador de serviço no Rio de Janeiro vai prestar um serviço de consultoria para um tomador inscrito em Goiânia, estabelecido em Goiânia. Vai existir responsabilidade tributária do tomador? Não, porque o ISS é devido para o Rio de Janeiro, aonde o prestador está estabelecido. Consultorias não se enquadram em nenhuma daquelas exceções quanto ao local de incidência. Então não há como existir responsabilidade tributária do tomador quando o ISS não é devido ao município de Goiânia. Então, o prestador está inscrito fora do município de Goiânia, né? Está estabelecido fora do município de Goiânia, e o tomador está inscrito no município de Goiânia, eu tenho que analisar se o serviço prestado pelo prestador é exceção ou regra quanto ao local de incidência. Então essa é a relação entre responsabilidade tributária, tomador, e local de incidência aí no município de Goiânia. Ok? Esse é um tema específico aí no município de Goiânia, não necessariamente vai ser igual a outros municípios. Os municípios têm os mais diversos tratamentos aí quanto à responsabilidade tributária do tomador. Então esse é um tema específico que, por questão de autonomia legislativa, o município de Goiânia, ele elencar quem vai ser o responsável tributário para recolher o ISS em um determinado caso, desde que o ISS seja devido ao município de Goiânia. Sua legislação, um caso de retenção do ISS na fonte, um caso